Dando seguimento às nossas instruções, selecionei os artigos e agora? Por onde eu começo a escrever? Bom, a primeira coisa a fazer é instituir a dinâmica de grupo. Por que que isso é importante? Todo tipo de artigo, todo tipo de livro escrito por mais de um autor precisa ter uma dinâmica funcionante. E isso é individual para cada um. Existem pessoas que gostam de cada um escrever uma parte, existem pessoas que gostam de dividir todos escrevendo juntos no mesmo momento, ou de se reunirem e escreverem online. Isso é de critério individual de cada grupo, em todo momento sempre apoiado pelo monitor, claro, com sugestões construtivas, mas isso é a critério de vocês, tudo bem? Eu vou explicar um pouquinho como eu sugeriria para vocês iniciarem a escrita. Como delimitar o tema, o que escrever em cada parte. Bom, em anexo a esse documento está o modelo completinho de escrita de artigo científico. É o modelo do nosso livro. Temos aqui título, autor, coautor, sempre a ordem é autor 1, autor 2, o coautor, e isso servindo para grupos de 2 a 4 indivíduos. Texto introdutório vai ser a última parte que vocês vão fazer, vou explicar isso daqui para frente, e vai se seguir os tópicos de etiologia, fisiopatologia, apresentação clínica, diagnóstico, tratamento, o caso clínico e a discussão desse caso, a finalização do nosso capítulo. Tudo bem? E como que a gente vai fazer essa delimitação? Por onde que a gente vai começar a escrever? A minha sugestão é que vocês iniciem pela etiologia, tudo bem? A etiologia nada mais né? É simplesmente a discussão de causas subjacentes a uma doença. Então, por exemplo, no nosso exemplo aqui de todo momento, a gastrite, né? Quais são os fatores de infecção? Se você pode ou não usar anti-inflamatórios, né? Quais são as possíveis causas? Qual é a incidência? Então, quando a gente inicia falando básico sobre uma doença, o texto flui muito mais facilmente. A introdução, né? Como que a gente vai delimitar cada parte? A introdução, como eu falei, é a última parte a ser preenchida. Por quê? A introdução, ela tem que condizer com todo o conteúdo ali constado no livro. Então, dá um exemplo para vocês. Vocês já leram um artigo que a introdução te causa uma expectativa gigantesca e quando você lê o texto, a última linha da conclusão é que se refere ao que foi escrito no texto introdutório? Bom, isso aí é uma quebra de expectativa textual. E por que que eu estou falando isso com vocês? Por que que eu quero que vocês fiquem atentos a isso? Não é raro eu pegar correção de livros científicos em que eu tenho que pedir, né, para revisão completa da introdução, porque ficou errônea, não diz respeito a nada, nada escrito no resto do texto. Vou dar um exemplo para vocês de uma correção minha da última edição. Tivemos um capítulo de cefaleias, por exemplo, em que foi escrito um texto sobre cefaleia excelente, somente sobre cefaleia com aura, né? Somente sobre migrânia. E quando a gente cita somente uma coisa de um tema tão complexo quanto são as cefaleias, torna aquele texto extremamente arbitrário e tira, né, da gente o intuito de livro didático, de continuidade textual. Por que que isso é importante? Vamos ter por critério o seguinte: a introdução citava cefaleia tensional, cefaleia migrânea, citava uso de medicação com decorrência de cefaleia, citava 1 milhão, assim, né? Em formas de falar, citava 1 milhão de tipos de cefaleia que existem. E o texto todo se dizia sobre desenvolvimento de migrânia com aura. O que que tem a ver uma coisa com a outra? Tivemos que pedir a revisão não somente da introdução, mas como de todo o texto. Então, eu peço a atenção de vocês para que façam o texto condizente, só depois puxem um resumo de tudo na introdução. A introdução de um livro nada mais é que um resumo de um artigo. Lembra aquele resumo que eu falei para vocês lerem sempre, porque ele é sucinto, ele diz tudo o que eu quero saber? Exatamente isso é a introdução. A única diferença é que a introdução ela precisa de um suspensezinho, aquela destacar informação. Então, por exemplo, você está falando sobre a gastrite aqui, e aí você dá uma introdução pequena ao assunto do tratamento, dá uma introdução pequena ao assunto da fisiopatologia. Você não cita aquilo escorrido, você só introduz. Bom, voltando a como que eu sugiro, né, continuidade do texto, a etiologia eu já citei para vocês, a fisiopatologia nada mais é do que a explicação dos processos biológicos e mecanismos que levam ao desenvolvimento daquela patologia, se envolve inflamação, se envolve uma cadeia
biomolecular, tudo isso eu quero que vocês expliquem sim em fisiopatologia, tá? Parte mais importante de pesquisa em fonte. Verifiquem 2 ou 3 fontes se condizem aquela etiologia. Se você... Etiologia não, peço desculpas, a fisiopatologia. Se vocês virem que aquilo ali está debatendo uma com a outra, que não estão coincidindo, vocês podem entrar em contato com a gente, que usamos alguns outros critérios para exclusão de artigos em que não são necessários para a gente, tá bom? Sinais e sintomas, nada mais é do que os sinais semiológicos e os sintomas físicos, o diagnóstico, a abordagem daquele diagnóstico específico. Então, uso de exames complementares, exames laboratoriais, uso de manobras semiológicas, tá bom? O tratamento. O tratamento, eu quero que vocês explorem os tratamentos atuais. Tratamentos antigos não precisam ser citados. Por exemplo, no caso da gastrite aqui, mudança de estilo de vida, tratamento, dieta, redução do uso de anti-inflamatório, caso tenha H. pylori, tratamento específico da bactéria com antibióticos, em casos graves, né, medicamentos supressores do ácido, inibidores de bomba de prótons. Então, esses são mecanismos de tratamento que eu quero que conste nessa sessão. Depois vem o caso clínico explicativo. Como que eu quero esse caso clínico? Eu quero que vocês prestem bastante atenção, os monitores vão ser sempre orientados sobre isso. O caso clínico é um caso clínico fictício, tá bom? E esse caso clínico, ele tem que seguir um padrão. Qual que é o padrão desse caso clínico? Então, nome, sexo, idade, e aí se segue uma história corrida, tá bom? Nada em tópico, sempre história corrida. Vamos usar de exemplo o Joãozinho, né? João, sexo masculino, 23 anos, comparece ao pronto atendimento com queixa de dor em estômago, associado a rotos, a mal-estar gástrico e a sensação de estufamento, tá? Isso é o que ele está queixando-se, tá? Vocês podem usar termos científicos, termos médicos, em vez de falar rotos, fala eructações. Isso é a escolha de vocês, podem ficar tranquilos, tá? O que eu quero é que esse texto diga sinteticamente, né, esse caso clínico, um caso clássico, mas nem tanto daquela doença. Então, ele compareceu a esse pronto atendimento, fez uso de dipirona sem melhora e refere, quando questionado, piora da dor ao consumo de café e refrigerantes. Né? Nega a história prévia, nega a história familiar, mas ele refere que nos últimos dias ele tem ficado muito estressado com algumas situações de trabalho. E por que que isso é importante? A gente lá em cima vai ter explicado sobre as nuances da gastrite. Por exemplo, a gastrite nervosa, né? Efeitos emocionais psicossomáticos afetam muito nossa evolução gástrica, nossa acidez gástrica. Então, isso pode ser um dos causadores desse desconforto dele. E eu quero que vocês desenvolvam isso em uma discussão do caso clínico. Não quero um caso clínico típico. Não quero que vocês falem, dor à palpação gástrica, paciente fez endoscopia. Não. Me falem o seguinte: olha, suspeita diagnóstica de gastrite, podendo considerar úlcera, podendo considerar não sei o que mais, o que vocês acharem de acordo com o diagnóstico diferencial de vocês. Deixe isso bem explicitadinho na discussão, tá? Não precisa ser um texto longo, mas é uma coisa que vai trazer o que a gente aprende da faculdade, que é o raciocínio clínico, tá? O caso clínico você vai instigar aquela pessoa a falar, realmente é gastrite, mas qual tipo de gastrite que é essa aqui? Como é que eu vou investigar e como é que eu vou tratar? E aí você traz a discussão, o porquê que aquele é o seu diagnóstico, por que que aquilo é gastrite nervosa, por que que aquilo é gastrite crônica, por que que aquilo é pangastrite, por que que aquilo é H. pylori, por que é uma úlcera. Quero que você explique o seu diagnóstico, explique aquilo que você escolheu para ser como diagnóstico do seu paciente, tá bom? Mas podem ficar bem tranquilinhos, porque enquanto a gente for revisionando a cada 7 dias os artigos de vocês e dando sugestões, caso o caso clínico já esteja escrito, nós vamos dar algumas sugestões já pré-correção oficial, tá bom? Bom, isso ajuda muito o leitor a contextualizar o conhecimento das sessões anteriores, tá bom? Outra coisa que eu queria falar muito com vocês é a questão das referências ao longo do texto. Vou postar as referências no próximo vídeo, mas quero que vocês fiquem muito atentos às plataformas e ao uso correto das referências durante o desenvolvimento do texto de vocês. Até a próxima aula!